Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui para finalmente, depois de muitos pedidos no YouTube, nas minhas redes sociais, inclusive me siga nelas, eu sou Gabi Xavier em Twitter, Instagram, enfim, depois de muita gente falando, estou aqui para comentar o primeiro episódio da segunda temporada de Tokyo Ghoul He, que saiu uma semana antes do que estava programado, pelo menos na internet. A gente tem aí uma semana antes, e eu sei, tá todo mundo confuso, ou pelo menos especialmente quem não leu o mangá, foram muitas coisas e muitas coisas importantes colocadas dentro desses pequenos 20 e poucos minutos, sem muita explicação, sem uma estruturação de roteiro assim que favorecesse um entendimento mais razoável. A gente vai comentar sobre tudo isso, as minhas primeiras impressões, e já deixo aqui a pergunta: você ainda quer que eu comente Tokyo Ghoul He essa temporada como eu fiz com a anterior, reviews semanais, comentários que eu possa sempre ajudar vocês o máximo possível? Me falem, porque aí eu volto com esse formato de review, volto com essas explicações maiores ou vídeos separados, enfim. Lembrando que o seu like e o seu comentário me ajudam muito e me deixam muito feliz, e se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Sim, mesmo que você não tenha lido o mangá, dá pra perceber que as coisas estão bem aceleradas. Não que seja uma incrível novidade em relação a Tokyo Ghoul He, a temporada anterior já teve isso como uma característica básica. Eles comprimiram muitas coisas em poucos episódios e parece que agora a coisa está um pouquinho mais potencializada nesse sentido. O que está sendo dito é que eles querem encerrar toda a franquia, toda a história do anime de Tokyo Ghoul He nessa temporada. Só que teremos apenas 12 episódios. Se eles forem fazer isso, mesmo que o mangá já tenha acabado, inclusive vocês querem vídeo sobre o final do mangá, eu nunca fiz, acabei me enrolando, fala aí também, mas mesmo com o fim do mangá, ainda é um material muito extenso, não cabem apenas 12 episódios. Reflexo disso é a correria que foi o primeiro episódio, que eu acho uma pena, porque todas essas informações que a gente tá tendo, todas as inversões e suspeitas e coisas que estão acontecendo e sendo exploradas e jogadas na sua cara, na verdade, são partes importantes de uma grande virada em Tokyo Ghoul He, em Tokyo Ghoul como um todo. Desde o início a gente acompanha esta bipolaridade entre ghouls, humanos, entre duas grandes organizações, a Ogiri Tree e CCG, essas duas no embate físico, embate ideológico, embate moral. A gente tem o Kaneki sempre permeando cada uma dessas estruturas, cada um desses grupos e subgrupos, para que a gente possa ter a visão maior de cada um dos lados, e agora surge uma nova verdade ou uma nova grande suspeita junta de várias outras coisinhas e que pode mudar todo o raciocínio que a gente sempre teve. Infelizmente, não tem um tempo de progressão suficiente para que você, espectador apenas do anime, pense no que está acontecendo. A gente começa o episódio exatamente de onde a gente parou, só que é tudo em flashes. Você entende que a grande batalha que a gente acompanhou terminou, mas, por exemplo, Kaneki saindo do foco do Esquadrão Quinx, não fazendo parte mais daquilo, nesse primeiro episódio você nem entende o que aconteceu com cada um daqueles que restou, cada um daqueles que sobreviveu. Por exemplo, a gente vê que Mutsuki estava numa situação muito ruim ali com o torso, estava numa situação ali de perigo, e a gente começa o episódio relembrando disso numa cena, mas não sabe o que aconteceu. O foco é todo em cima de Raiz e Sasa, que agora com a nova persona, o que a gente chamou desde a última temporada, desde o final ali de Black Reaper, e como Black Reaper ele foi pouquíssimo trabalhado. Você viu durante todo esse episódio uma figura mais fria, não foi só o cabelo preto que mudou, a sua roupa, a sua aparência, a sua postura que ficou uma versão de roupa preta do Arima, né, que é o White Reaper, mas ele assumiu uma persona mais fria, que durante muito tempo você não consegue entender muito bem o que ele quer, qual o caminho dele com essas investigações que ele vai traçando junto com o Furuta dentro do CCG, o que ele está pensando, do lado de quem ele está, considerando que ele ainda assume a identidade ali dentro do Sasaki, só que ele já tem as memórias de Kaneki. Tudo isso é um bom desenvolvimento e um bom período do mangá que foi rushado, que foi acabado. A gente termina já com ele usando outra aparência, usando outra face, numa nova transição. Para que esse review não fique tão longo, é muito difícil se eu voltar a trazer o formato que eu fazia anteriormente. Se as coisas vierem nesse passo, que a gente tem 10 capítulos comprimidos em um episódio, considerando várias outras coisas aceleradas ou cortadas, é difícil eu explicar tudo, mas vamos tentar organizar os principais pensamentos e certezas ou incertezas que vieram nesse episódio. Primeiro, a gente viu com todo esse fim da grande batalha aquela figura do espantalho que surgiu apenas
pouquíssimo em Flash surgindo novamente no começo, jogado de novo, mas ok, ainda é um mistério quem é essa figura, mas tem um mistério que permeou grande parte ali, ou vários episódios da primeira temporada, que eles abrem pra você na hora, de cara, sem explicação, sem desenvolvimento, que é quem é aquele cara da capa preta, que parece ter uma força sobre-humana, que parece ser muito forte, capaz de derrotar vários ghouls, e é Amon, como várias pessoas estavam já especulando, adivinhando mesmo sem ler o mangá. Como isso aconteceu, por que ele tá tão forte, qual a situação que envolve ele, por que ele está trabalhando na obscuridade, né, escondido, a gente ainda não sabe. O anime jogou essa informação só pra te dizer, olha só, era o Amon e só, né? Vamos ver como é que eles vão desenvolver daí pra frente. A maior relação ali aconteceu justamente por causa dessa investigação do Heise em cima de Takatsuki Sen, da escritora famosa, escritora favorita de Kaneki, que é, na verdade, a coruja de um olho só, que é Yoshimura Eto. E conseguindo ali ir atrás do editor dela, conseguindo extrair dele o que ela era de verdade, sendo uma Ghoul, essa confirmação, eles acabam conseguindo, então, pegar a Eto, conseguir colocar ela dentro do CCG, que vai sem nenhuma resistência, na verdade. A gente vê que tem uma relação ali acontecendo, alguma troca de favores ou interesses entre Kaneki e a própria Eto, que antes de ir para CCG, entretanto, faz a sua declaração, faz o que ela queria fazer, que é apresenta o seu último livro, a sua última obra, e diz que ela é uma Ghoul. Mostra publicamente e sai em direção à sua prisão no CCG. Sua última obra, que parece ser bem simbólica, uma obra que parece trazer uma verdade sobre a sociedade, que traz ali papéis que são, segundo ela, toda a verdade, exatamente o que a gente tem no mundo atual. Destaques, por exemplo, como o próprio Kaneki percebe e Furuta tenta esconder ali, fala que é uma obra de ficção, para clã Washu. Clã Washu que estaria também dentro dessa sociedade se organizando de alguma maneira como colaboradores ghouls. O que esse clã pode estar escondendo, esse clã que está no topo do CCG, o que eles, que teoricamente fazem então parte de uma outra organização chamada Vi ou V, que está aí tentando mover a sociedade, moldá-la de acordo com o que eles acham que é correto. Organização essa que a gente vê que não apenas Furuta e o clã Washu faz parte, mas também Arima, sendo que também Yoshimura, pai da Eto, também fazia parte da Vi, sendo chamado lá de Kuzen. O que essa organização tem para trazer a mais nesse universo? O que ela traz de diferença? Por exemplo, você começa a notar que há algumas coisas escondidas neste órgão, nessa organização CCG, que a gente não sabia. Talvez aqueles que estão no topo da liderança, daqueles que caçam ghouls, que caçam criaturas terríveis, que decidem quem deve morrer, quem deve viver, quais são as estratégias que devem ser solucionadas para que os humanos vivam melhor. Talvez essa estrutura não esteja tão equilibrada assim. A gente sempre teve essa bipolaridade, como a gente falou, mas talvez as relações entre CCG, Vi e Aogiri sejam um pouquinho mais complexas, e a Eto tem um grande interesse claramente visível ali de trazer uma mudança nessa sociedade, teoricamente, pelo que a gente vê nesse episódio, para que haja um equilíbrio de fato, verdadeiro, talvez sem essas grandes manipulações. Ainda há muitos segredos pra gente entender especialmente essa relação, como uma coisa originou a outra, dessas grandes organizações, também do próprio papel da Eto. A gente vê um pequeno flashback dela também nesse episódio que é interessante. A gente vê também a grande informação aí de que Rise é uma Ghoul que escapou dessa organização Vi e parece que ela tá sendo procurada. O Ghoul Sati, que tem uma relação com a Rise, acaba sendo morto inclusive pelo Arima, não dizendo onde ela estava, mas ela tá viva. Isso pode ter acontecido. A gente também, novamente, perdeu algumas coisas anteriores que poderiam possibilitar um maior entendimento seu, mas isso é comum em geral, e se for nesse ritmo, se for pra acabar, vai ser cada vez mais comum daqui pra frente. Ainda entre Kaneki, frio ainda nessa postura de Black Reaper, bem assim amenizada e curta nesse episódio, tem conversas com Eto. Como a gente falou, eles parecem que estão trocando favores, e parte desses favores agora incluem uma ação que a gente começa a ver no finalzinho do episódio, que Kaneki tem interesse de começar ali dentro da CCG em Koshileia. E em troca, para Eto ajudar, Kaneki teria que matar o tal Rei de um Olho Só, que a gente escuta falar mais de uma vez nesse episódio. O Rei de um Olho Só, que aparece justamente a figura central, pelo visto, desse último livro, desta última obra de Eto, que reflete
a verdade, reflete tudo que a gente está vendo ali nessa sociedade, esta figura ainda é um segredo. Por exemplo, essa organização Vi, que caça a Ogiri, quer descobrir quem é este rei de um olho só, esse que aparecerá para trazer mudança e esperança. Quem é ele? É a própria Eto? É outra pessoa? É um líder da Ogiri Tree que a gente não viu ainda? Isso ainda não sabemos. Mas ela fala esta proposta para Kaneki, então fica no ar que em breve a gente vai descobrir quem é essa figura. Quem sabe? No final do episódio, a gente tem o grupo do Ayato ali se preparando para justamente invadir Koshileia, passar por toda a segurança que tem ali dentro para que eles conseguissem recuperar Hinami, que como Kaneki já contou para o Ayato ali deliberadamente, ela estava já com a sentença dela pronta, ela seria morta, por isso eles vão invadir para tentar resgatá-la, seja lá como for, mas algo já está acontecendo ali dentro. Algo já está acontecendo de confusão antes mesmo deles entrarem lá dentro. E no preview do próximo episódio, a gente viu que as coisas estão sendo um pouquinho ali eletrizantes, já vai ter muita ação, já vai ter muita coisa mais adiantada ainda assim. Não tem muita esperança nesse sentido, coisas estão sendo muito aceleradas, muito rushadas, acho uma pena, porque como eu falei, é um período que as coisas vão sendo conduzidas para um lado de pensamento muito grande, muito maior do que todas as questões que Tokyo Ghoul pôde levantar até então. Quando as cartas são jogadas na mesa, isso acontece agora e infelizmente o aproveitamento, o tempo de pensar, o tempo de tentar adivinhar vai ser extremamente diminuído ou inexistente por causa de tudo isso de querer terminar logo. Como a gente comentou no começo, a figura de Black Reaper muito frio, tudo isso passa bem rápido. No final do primeiro episódio a gente já vê Kaneki olhando para Hinami como Kaneki, o Oni-chan dela, e com um olhar muito mais doce, sem os seus óculos, sem muito da persona ali de Arima de roupas pretas, diferente do que a gente acompanhou durante todo o resto do episódio. O que vai acontecer a partir daí? O que Kaneki quer com tudo isso? O que Eto quer com tudo isso? Deixando talvez ela ser quase um sacrifício por algo maior, algo melhor, porém pedindo algo exclusivo e importante para Kaneki. Esse grupo Vi e eles em relação ao CCG e a Ogiri Tree, isso tudo, o que a gente vai poder ver mais de articulação dessa sociedade toda? Quais segredos a mais vão surgir? Sim, tem muitos segredos, especialmente algumas figuras ali ainda vão trazer mais mistérios e mais verdades que são impressionantes pra gente entender que talvez tudo que você imaginava era bem o contrário, ou talvez vocês não vão entender nada se você só vê o anime porque tá difícil. Assim, eu fiquei muito chocada, eu esperava que as coisas fossem aceleradas de qualquer forma, pelo que a gente já tinha visto na temporada anterior, pelo que a gente já tinha visto de rumor das coisas serem aceleradas rumando para o final, mas foi muito mais do que eu pensava. E eu gosto da estética mais obscura que veio com esta parte da história, porém não tivemos nenhum show de animação, o pequeno pedaço de luta que a gente já teve, não sei no próximo episódio, mas nesse caso não foi um grande trabalho da Pierrot. As cenas de ação a gente via, se você desse uma pausa em quase todos os momentos você via um design ali bem pobre, o negócio não foi muito bem potencializado e muito menos, como a gente falou, a questão de roteiro, de mistérios e de qualquer emoção. Muito rápido, muita informação incrível, mistérios sobre personagens aí que podem ter um lado dúbio, um lábio meio misterioso, um lábio meio de vilão ou não, personagens que surgem aí como a hipótese de estarem vivos depois de muito tempo, dito que estão mortos, mas você nem sabe direito o que pensar porque foi muito corrido, muito corrido. Acho uma pena, eu sempre espero assistir mais coisas para dar qualquer opinião final. Essas são as primeiras impressões de um primeiro episódio muito corrido, mas a gente precisa falar o que está acontecendo. E por isso que eu reforço a pergunta, vocês querem que eu continue fazendo review semanal, no formato que eu sempre fiz, tentando explicar as coisas? Vai dar trabalho, mas tentando explicar as coisas um pouquinho mais. Querem vídeos separados? Me digam aqui embaixo e principalmente me falem o que vocês acharam desse episódio. Se você leu o mangá, me fale se você achou que eu estou exagerando em relação ao que a gente tem no mangá, se você acha que eles conseguiram comprimir de forma excelente, o que eu não concordo, ou principalmente se você apenas assiste ao anime, ficou confuso, ainda tá confuso, precisa de vídeos ou você vai desistir e vai dropar porque estão estragando o que você sempre gostou? Me diz aí. Se quiserem que eu comente o final do mangá também me falem, qualquer dúvida, sugestão, enfim, eu tentei compilar também nesse vídeo o máximo possível para ser uma review um pouquinho mais rápida. Eu acho que vai ficar grande mesmo assim. Se você puder, deixa o seu like, comenta, se inscreve se você não for inscrito e a gente continua comentando sobre isso se vocês tiverem vontade de assistir nos próximos vídeos. Tchau, tchau!